Integrantes da ocupação Amarildo voltam a ocupar terreno em Palhoça, mas destino das famílias segue sem definição. Não se resolveu o problema porque o Estado não pode depender de favores de particulares que emprestam terreno ou no Maciambu ou no Rio Vermelho ou em qualquer outro lugar. Hotel é assaltado em Laguna. Hóspedes e funcionários foram rendidos por 2 assaltantes. Polícia ainda procura pelos criminosos que assaltaram e espancaram um estudante. Balanço da Operação Páscoa Tiradentes. PRF revela que este feriadão foi o mais violento dos últimos 5 anos. O principal tipo de acidente registrado pela PRF foi a colisão frontal seguida da saída de pista, o que demonstra ultrapassagem indevida e o excesso de velocidade. Dia das Mães, comércio já se prepara para vendas de mais uma data especial. Hora de se proteger, campanha de vacinação contra a gripe começou hoje em todo o país. A gripe, quando dá, mas dá bem mais fraca. Não é aquela gripe temerosa como era antes. Com nome e documento, o homem que mora dentro do hospital de Joinville há 2 anos deve ganhar um novo lar. O município tem 45 dias para encaminhar o morador para um abrigo adequado. Notícias da redação desta terça-feira já está no ar. Olá, boa tarde. As famílias do acampamento Amarildo, que foram expulsas ontem de um terreno às margens da SC 406, voltaram para a comunidade do Maciambu Pequeno, em Palhoça. E hoje o dia começou com discussões sobre o futuro da ocupação. Depois do tumulto de ontem à tarde, a manhã de hoje foi tranquila para as famílias do acampamento Amarildo. Quem foi expulso do terreno no Rio Vermelho voltou para Palhoça e foi recebido pelos que ficaram. Já no fim da manhã de hoje, os líderes da ocupação convocaram uma reunião geral. Em pauta, o futuro da ocupação e um balanço das ações do grupo até agora. A situação das famílias do acampamento ficou ainda mais complicada depois que a dona do terreno decidiu que não quer mais a permanência deles aqui. Por telefone, o advogado dela informou que já entrou com um pedido de reintegração de posse e aguarda para essa semana uma resposta da Justiça. Para o padre, que é diretor de uma instituição que alugou o terreno, é preciso negociar a situação e o futuro das famílias. Eu não sei ainda o que vai acontecer no Maciambu, até porque a ida dos ocupantes para o Maciambu não contou num segundo momento com a nossa permissão. Tentamos acomodá-los lá da melhor forma possível e dentro dessa melhor forma possível, enquanto eles estiverem lá, certamente vamos procurar assisti-los. Para a Comissão de Segurança Pública da OAB, a situação das famílias precisa ser resolvida logo pelo governo do estado. Segundo o vice-presidente da comissão, depender de doações de terrenos particulares gera conflitos quanto à legalidade da ocupação. Não se resolveu o problema porque o Estado não pode depender de favores de particulares que emprestam terreno ou no Maciambu ou no Rio Vermelho ou em qualquer outro lugar. Tanto o Estado usar alternativas viáveis que não seja simplesmente expulsando daqui e fazendo o problema reaparecer lá. 2 homens foram presos na noite de ontem por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram pegos na comunidade Chico Mendes, na região continental de Florianópolis. Depois de receber informações de que grande quantidade de drogas estaria sendo movimentada para venda e armazenamento, a Polícia Militar montou um ponto de observação na comunidade. Após algumas horas, os policiais abordaram 2 homens que comercializavam os entorpecentes. Leandro Cabral e Geraldo Rodrigues Júnior foram presos com 768 pedras de crack e 700 gramas de cocaína, além de R$ 393 em dinheiro. Os 2 foram encaminhados à central de polícia e autuados em flagrante. Funcionários e hóspedes de um hotel em Laguna viveram momentos de pânico neste feriado. Quem nos traz mais detalhes do caso é o repórter Juan Todescate. Boa tarde, Karina. O fato foi registrado no município de Laguna. 2 homens invadiram um hotel armados com facas, renderam os funcionários e os hóspedes e levaram de lá celulares, dinheiro e alguns aparelhos eletrônicos. Através do GPS de um dos equipamentos, eles acabaram sendo localizados pela Polícia Militar. Converso agora com o Tenente Fogaça. Como é que foi essa abordagem, Tenente?
Bom, a nossa Central Regional de Emergência da 8ª Região recebeu informação de que 2 agentes teriam efetuado assaltos em um estabelecimento, né, um hotel em Laguna. Diante desses fatos, né, recebemos também informações de que estavam sendo monitorados pelo GPS de um dos aparelhos, um iPhone. Diante dessas informações, as nossas viaturas da Polícia Militar do município de Jaguaruna, né, obteve êxito na abordagem de dois agentes que estavam conduzindo uma motocicleta. Nesta abordagem, né, foi feita a abordagem dos 2 agentes e foram localizados todos os pertences, né, inclusive deslocando os mesmos para a delegacia de polícia para a lavratura do flagrante, né. Foi uma ação ousada desses assaltantes, né, tenente? Não é comum esse tipo de crime aqui na região, né? Sim, inclusive um dos agentes estava com mandado de prisão ativa, né, prisão em aberto. Então, essa ação desses 2 agentes, né, graças à ação da guarnição das polícias militares, obtivemos êxito em mais uma desses assaltos aí na região. Obrigado, tenente. É isso aí, Karina. Os 2 homens, um de 29 e outro de 34 anos, já foram encaminhados ao Presídio Regional de Tubarão. Juan Todescate, de Tubarão, para o Notícias da Redação. E a polícia ainda tenta identificar os 3 criminosos que assaltaram e espancaram um estudante em Balneário Camboriú. Tiago Bauman, de 23 anos, sofreu fraturas no rosto, no ombro, em uma das mãos e ainda teve uma das orelhas cortada pelos bandidos. O rapaz foi mantido refém por cerca de 2 horas. Tiago veio nesta avenida buscar o carro quando foi abordado por um dos criminosos que anunciou o assalto. O estudante reagiu e foi aí que outros 2 bandidos apareceram. Na confusão, o jovem levou uma coronhada na cabeça e ficou desacordado. Quando retomou a consciência, já estava num matagal em Tijucas. Mesmo com diversas lesões, Tiago caminhou cerca de 8 quilômetros até conseguir ajuda. Depois de ser socorrido, ele foi levado ao hospital de Tijucas, onde passou por uma cirurgia. Em seguida, o rapaz foi transferido para o hospital de São José, onde passou por outro procedimento médico. Aqui dali Eu chego até a me emocionar, cara, porque é desumano o que fizeram. Ele é um guri bom, não é um guri envolvido com droga, não é um estudante de engenharia civil, está se formando agora, para os marginais desse fazerem o que fizeram com ele. Se ao menos tivesse um motivo, né? Mas não tem. Piá, estudante, trabalhador, né? Foi assaltado e fazer o que fizeram, pelo amor de Deus, não se faz isso nem com animal. Os criminosos, que ainda não foram identificados, levaram os objetos pessoais do jovem e ainda o carro que foi usado para fazer outro assalto. O veículo foi encontrado horas depois, já em chamas, na praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú. Só o que a gente espera é localizar esses marginais e eles terem o que eles merecem, né? E a seguir, campanha de vacinação contra a gripe começou hoje em todo o país. A gripe, quando dá, mas dá bem mais fraca. Não é aquela gripe temerosa como era antes. E ainda, com nome e documento, o homem que mora dentro do hospital de Joinville há 2 anos deve ganhar um novo lar. O município tem 45 dias para encaminhar o morador para um abrigo adequado. Nós voltamos em instantes. Notícias da Redação. Oferecimento. Terça-feira de instabilidade e possibilidade de chuva em praticamente todo o estado. As temperaturas seguem mais amenas. Confira os detalhes na previsão do tempo. Na Serra, muita nebulosidade e temperatura máxima de 21 graus. Na região norte, tempo nublado e chuvoso. Temperatura não passa dos 25. No oeste, muita nebulosidade e termômetros registram até 25 graus. No Vale do Itajaí, muitas nuvens e chance de chuva ao longo da tarde, máxima de 25. No sul, máxima também de 25 graus, com o céu encoberto. Pode garoar em alguns períodos da tarde e da noite. Já na Grande Florianópolis, instabilidade, muitas nuvens e chance de chuva. A máxima não passa dos 24 graus. Começou hoje em todo o país a vacinação contra a gripe. A campanha vai até o dia 9 de maio. Aqui em Santa Catarina, a meta é vacinar 1,5 milhão de pessoas. Dia 22 de abril, início da campanha de vacinação contra a gripe.
e os postos de vacinas já estavam cheios de gente para receber a dose. Dona Terezinha tem 67 anos e desde que entrou no grupo de risco recebe a vacina. Assim como ela, muitos idosos tiraram o dia para se imunizar contra a temida gripe. A gripe, quando dá, mas dá bem mais fraca. Não é aquela gripe temerosa como era antes. A vacina é gratuita para as pessoas que estiverem dentro do grupo de risco, como crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, idosos, gestantes, indígenas, detentos, funcionários da saúde e do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas. Pessoas com alergia ao ovo não podem tomar a vacina. A imunização protege contra 3 tipos de vírus: H1N1, H3N2 e influenza B. A dose é aplicada sempre antes do inverno, pois leva de 15 a 20 dias para fazer efeito. Só no ano passado, mais de 100 pessoas contraíram o vírus H1N1 em Santa Catarina. O que a vacina previne são as causas graves da doença, os internamentos e o óbito por causa da gripe, né? Então, a pneumonia, a insuficiência respiratória é isso que leva, né, ao óbito e aos internamentos. Então, a gente, pelos estudos, né, reduz em até 80% a 85% a taxa de internamento e de óbito por pneumonia. Esse é o primeiro ano que Lavínia vai receber a vacina. A mãe não perdeu tempo e já trouxe a filha no primeiro dia da campanha. Ela tem bastante gripe, né? Então já ficou internada com bronquiolite. Então agora para prevenir, né? Para resfriado, que ela tem bastante, ou as gripes mais fortes que dão, né? A imunização contra a gripe vai até o dia 9 de maio. Neste sábado acontece o dia D. Todos os postos de vacinação do estado estarão abertos das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Um homem que mora há 2 anos em um hospital de Joinville está prestes a ser encaminhado para um novo lar. Ele foi deixado no hospital sem documentos e até hoje não recebeu a visita de nenhum parente. Para conseguir transferi-lo, foi preciso criar uma identidade, dando a ele um nome e uma data de nascimento. Já são 2 anos pelos corredores e quartos do Hospital Regional de Joinville. Sem falar sequer uma palavra e sem documentos, é chamado Dini pela equipe médica, de enfermagem e funcionários. O homem não identificado chegou aqui trazido por outros 2 homens, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Após receber alta, não foi embora porque ninguém veio buscá-lo. Nós tivemos algumas visitas, tá, de pessoas que viram as reportagens, viram as fotos dele, mas todas as pessoas que vieram, não era ele quem elas estavam procurando, né? Há 1 ano, quando nossa equipe esteve aqui, Nisso passeava de cadeira de rodas. Hoje, já caminha pelos corredores, mesmo com dificuldades. Agora, ele tem nome. Foi rebatizado como Natanael Joinvilense, nascido em 9 de março de 1971. O dia e o mês coincidem com o aniversário de Joinville. Já o ano foi escolhido depois de uma avaliação médica. Nesses 2 anos, Natanael Joinvilense se revezou por algumas vezes entre os leitos do hospital, mas é aqui no quarto 31 do setor clínico que vive há mais tempo. Já são 6 meses nesse espaço reservado exclusivamente para ele. Com um novo documento, ele deve deixar o quarto e o hospital. A partir da data de emissão da certidão de nascimento, que foi no dia 3 de abril, o município tem 45 dias para encaminhar o morador para um abrigo adequado. O prazo foi estipulado pela Justiça. Mas nesses 2 anos ele não tinha saído daqui de dentro. Então a gente percebe que às vezes ele fica mais agitado, ele até arruma alguns pertences que ele tem e coloca tudo no corredor. Então aparentemente parece que ele quer sair de dentro do hospital. E a gente vê assim bem complicada essa situação, né, de manter uma pessoa dentro de um hospital, que é um ambiente fechado, por tanto tempo. E depois do intervalo, o balanço da Operação Páscoa Tiradentes da PRF revela que este feriadão foi o mais violento dos últimos 5 anos. O principal tipo de acidente registrado pela PRF foi a colisão frontal seguida da saída de pista, o que demonstra ultrapassagem indevida e o excesso de velocidade. E ainda, Dia das Mães, comércio já se prepara para mais uma data especial. Fique com a gente que nós voltamos já já.
Estamos de volta agora, 1h19. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital neste momento. Nas pontes que fazem a ligação ilha e continente, trânsito bastante intenso na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à ilha de Santa Catarina. Já quem segue em direção ao continente, o trânsito flui com mais tranquilidade. Neste momento, 23 graus em Florianópolis. E hoje o movimento ainda é intenso em muitas rodovias do estado, reflexo da quantidade de pessoas que aproveitaram para viajar nesse feriadão. Um balanço divulgado pela PRF, só nas estradas federais 13 pessoas perderam a vida nos últimos 5 dias. Este feriado de Páscoa foi o mais violento dos últimos 5 anos em Santa Catarina. Rodovias federais no estado, número muito superior ao do ano passado, quando apenas uma perdeu a vida. A quantidade de acidentes também foi maior. Ao todo, foram 312, com 170 feridos. A maioria das mortes foi registrada nas BRs 282, 101, 470 e 153. No dia 18, em Irani, 2 carros bateram de frente. Um dos motoristas, de 35 anos, e uma criança de 3 anos não resistiram. No mesmo dia, este acidente em Palhoça tirou a vida de uma adolescente de 16 anos. Ela estava de carona na moto que bateu contra um automóvel. O principal tipo de acidente registrado pela PRF foi a colisão frontal seguida da saída de pista, o que demonstra ultrapassagem indevida e o excesso de velocidade. Nos 5 dias da operação foram registrados mais de 12 mil casos de excesso de velocidade, além do flagrante de 37 motoristas dirigindo alcoolizados. Dados que explicam o aumento dos acidentes na rodovia. O mau comportamento do motorista causou esse tipo de acidente, esse cenário trágico registrado ao longo do feriadão. O que a gente observa é que cada vez mais as pessoas estão desrespeitando as leis de trânsito e infringindo normas básicas de segurança. Neste ano, a Operação Semana Santa teve um dia a mais que as edições dos anos anteriores por conta do feriado de Tiradentes. 500 policiais trabalharam nas rodovias federais catarinenses. Moradores e comerciantes das proximidades do acesso à BR-282 em Chapecó reclamam da falta de passarelas para atravessar a rodovia. Muitos acabam arriscando a vida para poder cruzar a pista. Com pistas mais largas, acostamentos e marginais nos 2 sentidos, além de elevados e passagens de ligação, a rodovia dará maior segurança a quem trafega. Porém, a falta de passarelas preocupa os pedestres e a quem tem estabelecimentos comerciais na região. Para atravessar, as pessoas acabam se arriscando e cruzam a rodovia em meio à alta velocidade dos veículos. Essa senhora, por exemplo, com uma criança do colo, atravessa quando sobra um espaço entre os carros e caminhões. O empresário Cleucir relata o risco que as pessoas enfrentam ao atravessar e reclama que a falta de passarelas tem prejudicado o comércio local. Hoje os veículos já estão usando a nova pista e a gente toda hora clientes atravessando e a passarela ainda está com bastante atraso. Então a gente gostaria que realmente fosse agilizado para que não acontecesse atropelamentos aqui na frente, né? As pessoas ficam com medo de atravessar a rodovia, então evitam de chegar no nosso comércio também, né? Isso atrapalha bastante. As obras do acesso à BR-282 serão inauguradas neste próximo dia 30. Porém, os moradores e os comerciantes aqui desta região terão que esperar um pouco mais para terem as passarelas que darão mais segurança para quem deseja atravessar. O secretário regional explica que as obras ainda estão em andamento. Ele garante que até a inauguração será possível realizar a construção das passarelas. Estamos já em obras, né, próximo ao Favareto, ao supermercado Favareto, onde essa passarela é a última grande intervenção que temos na obra, vez que todas as grandes intervenções foram feitas, elevados, viadutos, as 3 passarelas, e dessa maneira essa é a última e que está demandando um pouquinho mais de tempo para ser feita, em função de que as outras obras estão acontecendo, mas a gente acredita que dentro do tempo legal, do prazo, a gente vai conseguir finalizar elas e aí sim dar o conforto ao cidadão que a gente sabe que nesse momento eventualmente está atravessando a pista e que tem que se cuidar porque pode ali causar algum problema, né? E a Páscoa mal acabou e o comércio já se prepara para outra data especial. Uma pesquisa feita no estado revela que as mães de Santa Catarina podem esperar presentes mais caros neste ano. Os filhos devem gastar 24% a mais neste Dia das Mães. A Páscoa mal terminou e o comércio já se prepara para o Dia das Mães. A expectativa deste ano é de crescimento nas vendas.
O gasto médio, que no ano passado era de R$ 151, passa para R$ 188. Os presentes mais caros serão das mães de Florianópolis, seguidas pelas de Itajaí e Lages. O bom momento está sendo impulsionado pelo crescimento da renda familiar. Chama a atenção que as pessoas realmente estão concentrando as suas compras em determinadas datas, já que a tendência do mercado são vendas fracas, mas nessa data especial nós tivemos aí o registro de um crescimento. A pesquisa feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas mostra que a expectativa de crescimento de gasto médio é de 24,5%. E, novamente, as peças de vestuário lideram a lista de presentes. O estudo, que serve para orientar os comerciantes, revela que 70% dos consumidores pretende pagar as contas à vista. Nós propiciamos ao empresário dar mais condição de ele efetivamente analisar o que vai acontecer nessas datas comemorativas e ele analisar o que ele vai fazer de promoção, se vai fazer, se não vai. O comércio de rua será o mais procurado nesta data, seguido das lojas de shoppings. Para realizar a pesquisa, consumidores de 7 cidades foram ouvidos. E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.